Como dormir bem, sem química, sem remédio, só com as ferramentas que o seu próprio corpo tem? Eu sou Mayra Moreto, sou neurocientista, autora do livro A Ginástica do Sono e hoje eu vim aqui fazer um desafio para você, o desafio do sono. Eu desafio você a conhecer a fisiologia do seu processo de adormecer e a usar essa fisiologia para acabar com os seus problemas com o sono. Para começar o nosso papo, para começar nosso desafio, eu quero falar sobre um dos maiores problemas que as pessoas enfrentam quando vão dormir, que é o medo da hora de ir para a cama. Essa hora é uma hora temida por muitas pessoas, porque muita gente, quando deita na cama, tem aquele pensamento: já vi tudo, é hoje que o sono não vem. E aí começa o nosso tormento do sono. Esse pensamento é a primeira coisa que não deve existir no nosso dia a dia, porque quando você pensa, você na hora fica estressado e aumenta seu nível de cortisol. O cortisol nessa hora, ele é o vilão do nosso sono. De manhã ele é o mocinho, que ele vai nos despertar, mas nessa hora, à noite, ele é o grande vilão porque ele empurra seu sono lá para o meio da madrugada. E como que a gente faz para não desencadear esse cortisol no nosso corpo? A primeira coisa é não brigar com o sono. O sono, ele é fisiológico, ele vai vir. O medo que as pessoas têm de sono hoje é porque foi convencionado que todos deveríamos dormir 8 horas de sono para ter saúde. Nem sempre é assim. Temos que nos conhecer para sabermos quantas horas são necessárias para o nosso organismo ficar bem em relação ao nosso sono e em relação ao nosso dia. Mas, para começar então, vamos falar desse medo, desse cortisol que espanta o sono lá para o meio da madrugada. Quando isso acontecer com você, que você for deitar e percebeu que o sono não vem, não fique mais de 20 minutos na cama. Levanta e vai para a sala. Vai para a sala, porque você já viu, brigar com o sono faz com que você produza cortisol. Cortisol joga nosso sono lá para o início da manhã, se bobear. Então, vai para a sala e vem aí a minha primeira pérola. Pega um livro chato. O livro chato, quando você está lendo um livro interessante, você já sem sono, lendo um livro que interessa, pode ser que você se envolva nele e empurre o sono lá para frente também. Mas se o livro for bem chato, se ele for monótono, tudo que é monótono cansa. E para que você preste atenção no que o livro está te falando, para que você preste atenção no que você está lendo, o seu cérebro tem que parar de ouvir o barulho que ele faz. Aquelas preocupações, ele lembrando das coisas que você tem que fazer amanhã, e você vai ter que focar toda a sua atenção na leitura. Isso, com o tempo, logo vai abaixando a sua fisiologia e você vai ter sono. E aí é hora de ir para a cama. Terceira dica, preciosíssima, não vá para a cama sem ter sono. Mas agora eu pergunto para você, você sabe qual é a diferença entre estar cansado e estar com sono? A diferença é muito grande. O estar cansado é quando a gente vem do jogo de futebol, quando a gente vem das compras do mercado cheio de sacola, que você chega em casa e não vê a hora de deitar no sofá para relaxar o corpo. Mas a mente está lá, desperta. Agora, quando você tem sono, os sinais são totalmente diferentes. Primeiro sinal, a gente pode ou não começar a bocejar. Depois, fatalmente, o olho começa a cair, a pálpebra começa a descer, parece que tem areia nessa pálpebra. A gente não consegue focar. As pessoas falam com você, ou a televisão está falando, e você não consegue entender o certo que ela está dizendo para você. O som vai ficando baixinho e de repente a gente começa a dar aquelas pescadas. Eu tenho um conhecido que ele diz que parece que a cabeça vai cair do pescoço dele. É exatamente isso que acontece quando a gente tem sono. E isso acontece porque a gente tem um mecanismo que nos dá a pressão do sono. Logo quando você acorda, você começa a liberar substâncias químicas que vão deixando você cansado. E ela vai se acumulando até o final do seu dia. Quando ela está
num alto grau, né, de acúmulo no seu corpo, no seu organismo, você tem essa pressão do sono. Você tem essa vontade de simplesmente desligar e dormir ali na hora. E ela é muito importante para a gente começar a dormir, porque sem ela você fica rolando na cama. Agora, vem aí a outra dica. Se você tiver às 6, 7 horas da noite, ou 9 horas que seja, assistindo uma televisão ou fazendo alguma coisa meio monótona e você der aquela pescada, aquela apagada de 10 minutos que seja, você acabou com a sua pressão do sono. E aí você vai jogar o seu sono lá para o meio da madrugada. Então, meu desafio dessa semana, vamos prestar atenção na nossa pressão do sono. E assim que a gente diferenciar, assim que a gente entender que estamos ali com o sono por conta da pressão do sono, é hora de parar tudo e ir para a cama. Então, meu desafio é entender a nossa pressão do sono e respeitar a nossa pressão do sono. Tenho certeza que a maioria de vocês aqui, só com essa dica, já vai ter uma ótima noite de sono. E eu aguardo vocês para próximo desafio com mais novidades e mais dicas de sono para você.